Olá pessoal da Animatic, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje continuaremos o nosso projeto de Bíblia de Animação. Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui no card aqui de cima para ver o nosso primeiro vídeo, tá bom? Onde eu explico sobre o projeto e o que a gente vai ficar fazendo ao decorrer das semanas. Bom, hoje, a gente teve um comentário de uma inscrita, este comentário aqui, pedindo para falar um pouco como o processo da criação, o processo da ideia. Então hoje vai ser sobre isso, sobre como criar a sua ideia, como criar o seu planejamento. E depois também vou fazer um outro vídeo sobre organização de imagens, sabe? Do todo da sua ideia, de tudo assim. Então, se você quer saber sobre isso, vem comigo. Hoje eu vou contar um pouquinho sobre como foi para mim, para a Júlia, como que nasceu a minha ideia do meu livro, né? Que você já deve estar sabendo aí, quem viu o videozinho passado, né? Que eu escrevi um livro, na verdade eu estou escrevendo 3 livros, é uma trilogia. E de onde surgiu, tá? Essa história já me acompanha há 10 anos, ou até mais. Não, mais de 10 anos. Quando eu tava fazendo meu aniversário de 15 anos. E eu tava ouvindo muita música medieval. Muita música medieval. E aí, eu me deparei com esta música aqui, tá? Que é uma música irlandesa de sapateado. E é muito legal, é muito gostosa. Eu gosto bastante. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto muito de ouvir trilha sonora. Então, eu desenho muito com base de trilha sonora. Eu acho que é uma bela fonte de inspiração. E eu ouvi essa música e aí me veio uma imagem na cabeça. E em conjunto com esta outra música aqui, a história nasceu. E aí Aerith foi desenvolvida. Tinha uma cena que é uma cena do segundo livro, né? Nem do primeiro. Então, olha só, a minha primeira ideia foi lá no segundo livro, tá? Foi quando me veio uma cena de um resgate. E aí, é uma cena onde tem uns cavalos descendo um morro e o resgate acontecendo, e flechas e aquelas coisas todas, aquelas confusões todas. E aí, Aerith nasceu. Foi ali, naquele momento, que foi esse resgate. E aí, um encontro, né? Bom, eu não posso falar muita coisa porque é um spoilerzinho meio grande, isso aqui. E ali nasceu. E aí quando eu tava aquele negócio assim, sabe, remoendo aquela ideia durante anos, nunca achando que eu poderia realmente colocar no papel. E é uma das coisas que eu quero falar hoje coloque a sua ideia no papel. De qualquer jeito, seja com desenho, seja com texto, tanto faz. Ou música, sabe, qualquer coisa, coloque sua ideia no papel. E aí, quando eu já tava com aquela ideia, aí os personagens foram nascendo, os personagens foram crescendo dentro de mim, e eu sempre com aquele negócio, eu sou de ilustração, eu não sou escritora, eu não sei escrever. Basicamente foi meio que isso que aconteceu comigo. E aí, em 2019, eu falei assim, quer saber? Esses personagens aqui, eles querem sair, eles querem aparecer, e eu comecei a escrever. E pra minha surpresa, teve as pessoas começaram a gostar. E hoje, eu tenho já mais de 30 mil visualizações em leitura, tá? E aí, foi assim que nasceu Aerith pra mim. E a construção dos personagens foi muito interna, e muito à base da música, que eu acho que é uma bela fonte de inspiração para vocês. Então, é aquele negócio assim, sempre escute e leia muito, tá? É uma das coisas mais importantes. Outra coisa que eu acho muito legal você desenvolver com o tempo, ter isso como hábito, é você ter o sketchbook, tá? Esse sketchbook que eu trouxe, ele é grande, mas é porque tem alguns desenhos do livro aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho uns menorzinhos que eu uso muito pra cabeceira. Então, tive um sonho muito legal. Ou então, tô passeando numa praça e eu vejo alguma cena muito legal. Eu gosto de anotar. Assim, as ideias vão vindo na nossa cabeça. Não é uma coisa assim que você tem que se privar. Anote pra você não esquecer as suas ideias. É um dos primeiros pontos. Então, o sketchbook é muito importante para isso, sempre anote. Eu vou mostrar aqui 2 desenhos do livro, dos personagens. Então, que eu tava meio à toa, então olha só. Você só pode ter desenho no seu sketchbook? Não, o sketchbook é seu, você faz o que você quiser. Eu escrevo muito no meu sketchbook, tá? Eu tenho eu escrevo bastante, é normal, assim. Tanto para estudo de desenho, quanto para estudo de livro, tá? Com ideias do livro. Essa imagem aqui vocês já viram, mas ela nasceu no sketchbook, Então foi a primeira vez que eu realmente coloquei. A primeira vez não, porque eu já estava desenhando eles, eu já estava com o livro mais ou menos pronto, que é esta imagem aqui, tá? É esse rascunho, que vocês sabem que tem
essa imagem finalizada que eu acabei fazendo, né? Então, nasceu também de um sketchbook. Eu tenho também alguns rascunhos do Craster, que é o personagem principal, um dos personagens principais, né? Que é esse aqui que eu fiz alguns desenhos dele, tanto novinho quanto ele mais velho, sabe? Então, eu comecei a desenhar ele, comecei a me desenvolver aqui com ele também, tá? Então, também tenho essas imagens aqui. E essa aqui também, que eu acho muito interessante. Olha, são desenhos bem simples, não são finalizados. Eu não quero... Sketchbook não é para desenho finalizado. Sketchbook não é seu portfólio. Sabe, sketchbook é para você soltar suas ideias e você ter um arquivo de ideias. Sketchbook é isso, é um arquivo de ideias. É onde você vai vomitar ideias nele e algumas vão dar certo e algumas não vão dar certo, gente. É normal, sabe? Você tem que pensar muito nisso, assim, que é normal você não ficar muito preso a uma ideia, assim. Vai fazendo aos poucos. E tem autores e autores. Tem uma frase do George R. R. Martin que eu gosto bastante. Existem 2 tipos de escritores. Ele fala alguma coisa assim próxima. O Lucas vai botar a frase bonitinha aqui em algum canto. Que existem os escritores jardineiros e os escritores que são mais roteiristas. Então, o escritor que realmente coloca num projeto e sabe tudo, né, direitinho. E tem escritores que são jardineiros. Então, ele planta aquela plantinha e ele vai vendo aquilo ali crescer e ele só vai podando, tentando, sabe, organizar as ideias e, de repente, tem o livro ali pronto para ele. Só que você não controlou, o livro se seguiu naturalmente. Então, eu sou um pouquinho disso. Eu tenho um roteirinho da minha história, eu sei mais ou menos o que vai acontecer, só que eu sempre deixo ela seguir, ela fluir da forma que ela quiser. Já tive casos aí que eu ia matar personagem, não matei personagem. Teve casos que eu ia salvar um personagem, acabei matando o personagem. Então, assim, são várias formas e vários fatores que você tem que ver com você e sentir o que é melhor pra você. Cada um tem uma técnica. Eu não vou vir aqui e falar assim, faça isso, faça aquilo, porque... gente, sabe, é seu, é o que você quer fazer. A história é sua, tá? Mas o que eu ia falar, ó, tem essa imagem aqui, que eu finalizei essa semana, que eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só, tá? Esse é o primeiro rascunho. Eu já conheço esses personagens, né? Então aqui tá a Lória, né? O Craster, o Conrad, o Ivan e a Alba, que são os 2 personagens principais aqui na frente, e os 3 amigos deles de infância. Então, tá vendo, ó? Eu escrevi também muita coisa aqui embaixo. Tem vários apontamentos, várias coisas assim que são interessantes de você tá vendo, tá? Então, a primeira dica que eu dou é tenha um sketchbook. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre fontes de inspiração para vocês. Lugares que vocês podem procurar, conseguir ideias, tá? O primeiro lugar, na verdade, as primeiras coisas que você pode fazer, eu já falei aqui, que é música. Música eu acho muito gostoso porque você tá ali viajando. Quem nunca ficou no quarto, sabe? E ali tá deitado na cama ouvindo seu fonezinho ali e você começa a viajar e aí de repente vem uma história na sua cabeça. Anota. Por isso o sketchbook. Anote sua ideia. Depois a segunda coisa que eu acho legal é arte, tá? Então desenhos, ilustrações, começa a ver, procurar. Gente, tem Pinterest, tem ArtStation, tem Behance aí pra você procurar da forma que você quiser, do jeito que você quiser, e é muito, muito, muito importante. Tenha, como já falei aqui no canal várias vezes, uma biblioteca mental, uma biblioteca aí de arte na sua cabeça, sabe? Porque pode surgir ideias através disso. Terceiro ponto, que é muito legal, sonhos. Se você tem sonhos lúcidos, tenha um sketchbook do seu lado, um caderninho pequenininho, um bloquinho que seja, sabe? Pra você anotar os seus sonhos. Sonhos muito lúcidos, ou sonhos assim que você gostou, que você falou, caraca, que massa, gostei disso aqui. Sabe um livro que saiu de um sonho? Crepúsculo. Você pode falar se é bom, se é ruim, não sei o quê. Não interessa. Saiu de um sonho e a mulher ganhou milhões de dólares, sabe? Por causa desse livro. Então, assim, saiu de um sonho. Anote seus sonhos. Até para ilustração, quanto para escrita. Histórias pessoais suas. Então, eu acho que todo escritor, ele acaba doando um pouco da sua essência pro seu livro. Ou pro seu filme, pro seu roteiro, pro que quer que você esteja escrevendo. Então, até para ilustração em si. Doe um pouco da sua história, o que você é, né? Eu, por exemplo, tem personagens que são baseados em pessoas da minha família. Tem personagens aqui que eu me vejo no personagem. Então, você acaba transmitindo isso. Ou então pega alguma história legal da sua família. Provavelmente sua avó tem alguma história legal, seu bisavô, seu tio, sua tia. Alguma história que acontece na sua família e por que não tentar escrever essa história, né? Não
custa nada, é uma coisa assim que geralmente vocês contam num almoço de família, num Natal da vida. Então, usa isso a seu favor, sabe? Tente colocar isso no papel. Várias histórias vêm de bases reais, tá? E isso é muito bom. E a minha quinta dica aí é pegar histórias de pessoas. Então, gente, o que mais tem na internet são histórias aí de resgate de animais, ou então, sei lá, de casais que se reencontram. Gente, tem tanto TikTok aí que vocês podem roubar ideia, sabe? De, caraca, olha que ideia legal. E você vai crescer, acrescentar em cima daquela essência. Aquilo ali só foi uma fagulha, sabe? Pra você criar um projeto, pra você criar uma ideia. Várias histórias vêm disso, daquele ponto, daquela imagem, daquela coisinha ali que nasceu, e ali você vai desenvolver o seu projeto. Outra coisa, o sexto ponto aí, que é muito legal pra você falar, é justamente de você passear, você viver. Você, aquela coisa que meio que a Pixar fala, sabe? O Soul fala no filme Soul, que é justamente você ir, sabe? Viver. Olhe em volta. Vá para um parque, vá para um café, vá. Eu sei que no momento está um pouco complicado, mas tenta sair um pouco, mesmo que seja para você andar na grama, sabe? Olhe seus vizinhos, olhe o que está acontecendo à sua volta. E isso eu tenho certeza que é uma grande fonte de inspiração. Além, é claro, de filmes, teatros, musicais. Então, assim, são várias as fontes de inspiração que você pode pegar. Então, pegue alguma coisa que te chamou a atenção e tenta criar alguma história em cima disso. Eu já falei aqui da parte de inspirações que podem ser boas para vocês. E aí, eu quero falar o seguinte. Agora vamos para o nosso terceiro tópico aqui do vídeo, que é escreva sobre o que você gosta e sobre o que você conhece. A princípio, tá? Por quê? Porque é muito difícil você criar um mundo, sabe? Você criar essas coisas assim que você não está acostumado. Não quer dizer que você não possa. Você pode. É só assim, para quem está começando, para quem tem dificuldade, eu acho que é mais fácil você pegar alguma coisa que você já viveu ou alguma coisa que você conhece bem, tá? Por exemplo, um dos grandes pontos que você pode fazer é você usar as fanfics a seu favor, tá? Eu sei que tem gente que torce o nariz para fanfic e tudo, mas muitos escritores começaram de fanfics e vários livros saíram de fanfic. Por exemplo, tá? Um exemplo aí bem estranho, 50 Tons de Cinza veio de uma fanfic de Crepúsculo. Já falei de Crepúsculo aqui que veio do sonho. Estou trazendo agora uma outra coisa que veio também da mesma área aí, né? Então, você usar a fanfic também a seu favor. Por que eu falo da fanfic, tá? Não menospreze a fanfic, porque tem muitos escritores de fanfics muito boas. Por quê? Pelo seguinte, o mundo já está pronto. Você já conhece os personagens, você já entende esses personagens, seja eles de game, de livros, de filmes, de animes, do que for, sabe? Você já sabe a essência dos personagens porque eles já estão criados, já nasceram, tá? Você não tem esse processo de criação. Porém, né, na fanfic você vai escrever a sua história, o que você está imaginando para aqueles personagens. Você vai ver que é muito mais fácil e muito mais fluido. E aí depois você pode vir e tentar criar algo original, criando o seu mundo. Ou então, se você não quer escrever fanfic, escreve alguma coisa que você convive bem. Seja na sua cidade, seja, sabe, aonde você se sentir confortável, tá? Por exemplo, eu, Julia, nunca escreveria algo como ficção científica. Por quê? Porque eu não gosto. Todo mundo aí sabe, né, quem me conhece, que eu não curto muito robô, sabe? Robô, eu tenho um probleminha aí com os robôs, assim. Gosto do R2-D2 e tal, mas não gosto tanto de robô assim, sabe? E aí, o que acontece? Se eu fosse escrever um livro, ia ser muito difícil eu fazer alguma coisa que eu não estou habituada. Eu já sou mais das antigas, eu gosto muito de história medieval, eu gosto muito de fantasia, eu leio muita coisa desse estilo. Então, pra mim, a minha história, ela caberia nesse mundo, só que eu criei esse mundo, eu tive esse trabalho além. Eu poderia, por exemplo, fazer uma história romântica da Inglaterra medieval. E aí estaria tudo na internet, eu poderia fazer uma pesquisa muito bem qualificada, tá? Eu resolvi escrever uma coisa minha, porque eu queria misturar algumas coisas, algumas culturas, algumas coisinhas assim, que eu acho que eu ficaria um pouquinho mais amarrada se eu tivesse escolhido ficção histórica, tá? Não um romance de época, como eu fiz, tá? Outro tópico importante desse vídeo, pesquisa, tá? Pesquise sobre tudo no seu livro. É que nem a gente pegar referência para ilustração, é a mesma coisa. É você fazer pesquisa, você ver realmente quantos artbooks eu já mostrei para vocês, onde eles vão até o local. Agora vamos para o próximo ponto, né, que é muito... Esse para mim eu acho que é o mais importante de todos. É o mais importante, assim, disparado de todos que eu falei até agora. Que é ler.
leia, tá? Eu trouxe o Kindle porque fica mais fácil do que eu escolher um livro, tá? Mas leia até cansar, tá? Ó, tá até na página do livro que eu tô lendo aqui agora, mas na biblioteca, tudo assim. Gente, quanto mais você lê, mais fácil é criar, tá? Então, se você puder sempre estar lendo um livro, leia um capítulo por dia, ou sei lá, uma página, ou então, sei lá, tire o final de semana para ler, sabe? A taxa de leitura do brasileiro, ela é muito pequena comparada com outros países. Então, a leitura eu acho que é a melhor fonte de inspiração, de ideias e para sua escrita que você vai ter na vida. Então, leia muito. Essa eu acho que é a maior dica que eu posso dar para vocês, até para desenho, tá? Porque você, lendo, você pode criar coisas baseadas na leitura. Porque a gente tem muito dessa cultura assim, mas eu não gosto de ler. Gente, você não achou o livro correto para você, sabe? A gente tem uma cultura de ler uns livros muito difíceis às vezes no início, sabe? Então, tenta pegar uma coisa mais fácil. Cara, eu não julgo nada, assim. Quer ler fanfic, lê fanfic. Quer ler livro de youtuber, lê livro de youtuber. Quer, sabe, leia. O importante é ler. Independente, sabe, do tópico que você tá lendo. Se você quer ler Machado de Assis, ótimo. Ou se você quer ler, sabe, qualquer outra coisa. O importante é você tá lendo. E a minha última dica pra vocês é comece. Simples assim, né? Comece. Tire o seu projeto do papel. Não espere 10 anos, como eu esperei. Não me arrependo. Por quê? Porque eu tô mais madura, eu consigo colocar mais ideias também no meu livro. Mas, por exemplo, tá? O Patrick Rothfuss, que é o criador da trilogia, né? O Matador do Rei, do qual eu faço um podcast também. Ele começou a escrever em 94. É uma trilogia, ele tá escrevendo até hoje, o terceiro livro ainda não saiu. Então, ele teve um amadurecimento de escrever vários e vários rascunhos. Pode ser que você seja um Stephen King que escreve um livro por ano, sabe? Ou a cada 6 meses, nem sei. Ele escreve um monte, aquele cara. Como você pode ser uma pessoa que escreva só um livro e tá tudo bem. Se você ama a sua história, você coloca ela pra fora. O importante é começar. Você não precisa mostrar pra ninguém, sabe? Ou então mostrar pra pessoas que você tá confiante. Eu, particularmente, eu gostei de mostrar pras pessoas porque eu tive um feedback. Eu consegui ver as pessoas gostando da história e aquilo me motivou a continuar. O que eu acho legal. Então existem vários sites aí, sites de fanfic, gente, sabe? E você botar isso, seja Spirit, seja Wattpad, seja, sei lá, Nia, acho que é Nia o nome, coloque a sua ideia pra fora. Não guarde a sua ideia assim. Ou então, se você tem muita vergonha, cria um pseudônimo e escreve, sabe? Ninguém precisa saber quem é você, né? Ninguém precisa saber. Ou então, não tenho coragem, quero... Então escreva no seu cantinho, mas escreva, sabe? Coloque pra fora, tá? Essa é a lição que eu quero passar pra vocês. E aí, mostrar realmente como que nasceu a minha história. O que eu acho legal de vocês fazerem. Existem vários livros que vocês podem estar lendo. Eu, particularmente, assim, não li muita coisa sobre escrita criativa. Tem cursos também de escrita criativa aí na internet, tudo. Vocês podem estar procurando. Porém, eu nunca fiz, então eu não vou trazer aqui uma coisa que eu nunca fiz, tá? E se você gostou desse conteúdo, por favor, pessoal, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, para vocês terem sempre acesso, né? E clica no sininho também, para sempre ter a notificação de quando sai vídeo novo aqui no canal, para você não perder nada. Lembrando também que eu estou fazendo lives na Twitch toda terça e quinta às 3 horas da tarde, para fazer justamente esse projeto. Então é isso, um beijo para vocês, um beijo, um queijo e tchau!